Iremos dar continuidade à nossa aula sobre a história da saúde pública no Brasil. E ainda falando sobre a reforma sanitária de Oswaldo Cruz, que foi bem polêmica no século XX, porque eles tinham uma forma de atuar na sua reforma sanitarista que não agradava a população. Mas, diferente da época em que vivemos hoje, aquelas pessoas, independente ou não do que ele pedia para elas fazer ou que era imposto para que elas fizessem, se agradasse ou não, a diferença daquela época para hoje é porque eles eram obrigados a fazer. Eles não tinham esse poder de escolha como a população de hoje do século XXI tem todo esse livre-arbítrio de escolher se ela quer ou não tomar uma vacina. E diante dessa obrigatoriedade de estar fazendo as coisas, Oswaldo Cruz, o que ele fez? Ele criou uma lei. Essa lei ela foi criada no ano de 1904, no dia 31 de outubro, que instituiu a vacinação antivaríola como obrigatória para todo o território nacional. Então, foi a partir daí que surgiu um grande movimento popular e que foi de muita revolta da população, e esse movimento ele ficou conhecido como a revolta da vacina. Mas décadas depois, essa situação ela veio a contornar de uma maneira diferente, pois no ano de 1920, Carlos Chagas, que foi o sucessor de Oswaldo Cruz, ele veio a trabalhar com uma metodologia totalmente diferente do primeiro sanitarista, onde ele reestruturou o Departamento Nacional de Saúde, que é então ligado ao Ministério da Justiça, e introduziu a propaganda e a educação sanitária na sua técnica de estar praticando essas ações sanitárias. E com isso, ele inovou esse modelo companhista de Oswaldo Cruz, que antes era puramente fiscal e policial, sendo rígido diante da população, pois obrigavam a elas a estar fazendo o que eles achavam que era o correto. E a partir de então, criaram-se órgãos especializados na luta contra a tuberculose, a lepra e as doenças venéreas. Surgiu também a assistência hospitalar, voltado tanto ao público infantil como também à higiene industrial, que se destacaram como problemas individualizados. Como assim? Esse público ele passou a ser olhado de uma maneira diferente. Cada um era tratado de acordo com a sua necessidade. Uma outra coisa também importante é que expandiram-se as atividades de saneamento para outros estados, além do Rio de Janeiro, que era o foco naquele momento. Então, com isso, também criou-se uma coisa muito importante naquela época que surgiu, foi a escola de enfermagem Ana Nery. Ana Nery, que foi uma grande enfermeira, pioneira do nosso Brasil. Agora vamos entender como que aconteceu o nascimento da Previdência Social. Para melhor entender, temos que levar em consideração o fato do que gerava a economia no Brasil. A economia naquela época ela era baseada praticamente somente na exportação do café, onde essa acumulação capitalista que era a vinda do comércio exterior, pois eles necessitavam vender esse café para fora do Brasil, tornou-se o Brasil um país em processo de industrialização. E com isso, fez com que outras pessoas de outros países viessem para o Brasil. E essa aglomeração de pessoas, elas eram voltadas principalmente ao estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. E o grande motivo pelo qual esses imigrantes passaram a popular o Brasil foi em relação à mão de obra. Por quê? Porque esses europeus que podiam vir tanto da Itália como de Portugal,
eles tinham a oferecer grande experiência nesse ramo da área de indústria. E por quê? Porque na Europa esse tipo de industrialização ele já era bem mais desenvolvido do que aqui no Brasil. Então, isso fez com que os donos das indústrias fossem buscar mãos de obras em outros países. E com a migração desses europeus para o Brasil e eles, ao se depararem com a grande realidade daqui, onde os operários eles não tinham nenhum tipo de direito trabalhista, que era simplesmente um descanso, o direito às férias, eles não tinham uma jornada de horário definida, ou seja, não tinha horário certo para entrar nem para sair, como também não tinham nenhum tipo de direito a uma pensão ou uma aposentadoria. E a partir daí foi que começou os movimentos. Por quê? Porque esses europeus eles já vieram da Europa com essa cultura totalmente diferente da que era empregada aqui. E daí, a partir de então, foi que surgiu a história dos movimentos operários, em decorrência dessa influência pelos europeus. E uma outra coisa importante também é que esses europeus, como tinham esse conhecimento prévio dos seus direitos, eles procuraram mobilizar e organizar classes operárias no Brasil para que esses direitos que eles tinham lá na Europa, nos seus países, como por exemplo Itália ou Portugal, principalmente na Itália, para que esses direitos eles fossem também adotados aqui no nosso país. E foi através desses movimentos que os operários começaram a conquistar alguns direitos sociais. E em 24 de janeiro de 1923 foi aprovada a Lei Eloy Chaves, que foi um marco inicial da Previdência Social no Brasil. Foram também instituídas as caixas de aposentadoria e pensão. E uma outra coisa também em relação a essa lei é que ela deveria ser aplicada somente ao operariado urbano. O que isso significa? Que a lei ela foi aprovada, mas eles colocaram algumas oposições, ou seja, algumas exigências para que aquela lei fosse cumprida. Ou seja, apenas alguns trabalhadores eles teriam esses direitos, porque lembramos que a cultura da economia naquela época não era somente voltada para a zona urbana, mas também tinha os trabalhadores rurais, que eram os que trabalhavam com o café. Mas essa lei ela veio somente para aqueles operários urbanos, excluindo então aquelas pessoas que viviam na zona rural, por exemplo. E uma outra coisa também importante em relação a isso é que essas caixas elas deveriam ser organizadas por empresas e não por categorias profissionais. E a criação de uma CAP ela também não era automática, ela dependia do poder de mobilização e organização dos trabalhadores de determinada empresa para reivindicar a sua criação. Ainda E a primeira CAP criada foi a dos ferroviários, o que pode ser explicado pela importância que este setor desempenhava na economia no país naquela época e pela capacidade de mobilização que a categoria dos ferroviários possuía. Então, a comissão que administrava a CAP ela era composta por 3 representantes da empresa, um dos quais assumindo a presidência da comissão, e de 2 representantes dos empregados eleitos diretamente a cada 3 anos, que era a exigência que a lei preconizava para que fosse possível ser criado essa caixa, que é esse fundo de arrecadação para que fosse possível arcar com os direitos desses trabalhadores. E no sistema das caixas estabelecidos pela Lei Eloy Chaves, as próprias empresas deveriam recolher mensalmente o conjunto das atribuições das 3 fontes de receita e depositar diretamente nessa conta bancária da sua caixa.
E essa CAP, além das aposentadorias e pensões, esses fundos eles também proviam os serviços funerários, médicos, conforme explicitado no artigo 90 da Lei Eloy Chaves. Então, ou o que era, de que era composto esses direitos? De socorros médicos em caso de doença em sua pessoa ou pessoa de sua família, que habitasse o mesmo teto ou sobre a mesma economia, ou seja, os dependentes daquele trabalhador também tinham os mesmos direitos que ele, como também direito a medicamentos obtidos por preço especial, determinado pelo Conselho de Administração de Aposentadoria, como também a pensão para seus herdeiros em caso de morte. Assim, a criação da CAPES ela deve ser entendida como um fruto da reivindicação daqueles trabalhadores da época. Por quê? Porque ela só surgiu porque eles foram atrás de seus direitos e com bastante luta e dedicação eles conseguiram. Os empresários eles cederam e como respostas eles criaram essas caixas para esses trabalhadores. E com isso eles tiveram um feedback positivo, na verdade, como também o Estado ele teve uma crescente importância da questão social. E em 1930, o sistema ele já abrangia 47 caixas com 142.464 segurados ativos, olha o tanto de dinheiro que eles não arrecadavam, né? Muito dinheiro. Já tinha 8.006 aposentados e também 7.013 pensionistas. Esses pensionistas todos foram beneficiados com esse fundo da Caixa, né? Essa garantia que eles tinham. Quem trabalhava de carteira assinada eram descontados dos seus salários para que, num momento de necessidade, eles pudessem usufruir daquele dinheiro que lhe era tirado. Agora vamos conhecer a crise dos anos 30, que entre 1922 a 1930 sucederam-se crises econômicas e políticas em que se conjugaram fatores de ordem interna e externa, e que tiveram como efeito a diminuição do poder das oligarquias agrárias. Em particular, atuaram no Brasil as crises também internacionais de 1922 a 1929, tornando mais agudas as contradições e instalações contra a política dos governadores. E em relação a esse quadro político, é importante destacar a esperteza de Getúlio Vargas naquela época. Por quê? Em 1930, comandada por ele instalou uma revolução que rompeu com a política de café com leite. Essa revolução foi entre São Paulo e Minas Gerais, que, consequentemente, ele conseguiu se eleger como presidente da República. E assim, a partir desses momentos de vitórias que ele teve, através do seu movimento, ele também pôde proporcionar mudanças na estrutura do Estado. E que essas mudanças elas tinham como principal objetivo promover a expansão do sistema econômico. E uma outra coisa também importante que ele fez naquela época foi criar o Ministério do Trabalho, que era relacionado tanto à indústria e o comércio. E outras coisas também surgiram, como o Ministério da Educação e Saúde. E cabe ainda destacar que em 1937 foi promulgada a nova Constituição que reforçava o centralismo e a autoridade presidencial. O que foi isso? A ditadura daquela época. O trabalhismo oficial e as suas práticas foram reforçadas a partir de 1940 com a imposição de um sindicato único e pela exigência do pagamento de uma contribuição sindical. Já em 1939, regulamentou-se a Justiça do Trabalho e em 1943 é homologada a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT. E como bons frutos dessas reivindicações, a Previdência Social ela veio com uma nova cara nesse Estado novo. O que aconteceu? A política do Estado ela pretendeu estender a todas as categorias do operariado urbano organizado
os benefícios da Previdência. E desta forma, as antigas CAPs são substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, que ficou definido como IAP. E nesses institutos, os trabalhadores eles eram organizados por categoria profissional, ou seja, eles eram divididos, como, por exemplo, como marítimos, os comerciários e os bancários, e não por empresa, como era antigamente na CAP. Uma outra conquista importante foi que, em 1933, foi criado o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensões, o dos Marítimos, conhecido como IAPM, e em seu decreto de Constituição, definiu no artigo 46 os benefícios assegurados aos associados. Então, vamos conhecer quais eram esses benefícios que eles adquiriram. O direito à aposentadoria, o direito à pensão em caso de morte para os membros de suas famílias ou para os beneficiários na forma do artigo 55, como também uma assistência médica e hospitalar com internação até 30 dias. Eles tiveram também direito a socorros farmacêuticos mediante indenização pelo preço do custo acrescido das despesas de administração, como também o custeio dos socorros mencionados na linha C não deverá exceder a importância correspondente ao total de 8% da receita anual do Instituto, apurada no exercício anterior, sujeita à respectiva verba à aprovação do Conselho Nacional do Trabalho. Então, que em relação a isso, o que isso significa? Que eles tinham esses direitos, mas eles tinham um percentual definido, que eles não podiam ultrapassar esse total de 8% para que fosse possível arcar com as despesas. Então, independente do seu custeio, eles iriam ter um direito de 8% para estar ajudando nesse cumprimento com essa dívida. Então, para finalizar essa parte da história, vamos compreender que os IAPs eles foram criados de acordo com a capacidade de organização, mobilização e importância da categoria profissional em questão. Vimos que a primeira criada foi a IAPM, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. Logo em seguida, foi em 1934 criada o Instituto dos Comerciários, como também a dos bancários. Já no ano de 1936 veio o Instituto dos Industriários e, consequentemente, veio 2 anos depois o Instituto dos Estivadores e Transportadores de Cargas. Então, vemos que gradativamente conquistas foram sendo realizadas em prol dos direitos dos trabalhadores, de acordo. E o que podemos estar colocando aqui em questão são as considerações finais em relação ao desfecho dessa história. O que podemos observar como pontos positivos adquiridos durante todos esses anos naquela época? Uma das primeiras conquistas foi a reforma sanitarista, na qual ela passou por uma reestruturação do Departamento de Saúde em 1920 por Carlos Chagas, onde ele criou órgãos especializados para combater a tuberculose, a lepra e doenças venéreas, que eram as principais causas de epidemias e endemias da época. A conquista da Previdência Social também foi alcançada, onde só foi possível esse nascimento dessa providência em decorrência das reivindicações dos trabalhadores, pois esses trabalhadores eles sofreram influência dos europeus, já que esses europeus que vinham prestar a sua mão de obra aqui no Brasil, eles já tinham uma cultura formada em relação aos direitos trabalhistas. Então, a partir dessas reivindicações, esses direitos sociais do trabalhador começaram a ser conquistados. Mesmo que gradativamente, ou seja, de uma forma bem lenta, eles, ao passar dos anos, eles conseguiram sim
alcançar os direitos que eles tinham como trabalhadores.